Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Hoje a gente vai bater um papo sobre tecidos vegetais, só que tecidos de condução, né? Nós temos vários tecidos vegetais, como a gente já viu, né? Quem não viu ainda, veja as outras aulas sobre tecidos vegetais, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre tecidos de condução. Os vegetais, eles também têm vasos condutores, como nós animais temos veias e artérias, né? Os vegetais têm vasos condutores, só que estes vasos, eles são vasos diferenciados, né? Não são vasos como os nossos, tá? Então, eles têm toda uma diferenciação aí nos seus tecidos para os tipos de transportes que esses vasos precisam fazer. Então, nós temos um tecido que se chama floema, tá? E como a setinha está mostrando, o floema sempre vai levar coisas das folhas para as raízes. E nós temos também um tecido que se chama xilema. E o xilema vai sempre levar coisas das raízes para as folhas. Então, esses tecidos que nós temos, né, que nós chamamos de xilema e floema, eles são constituídos por vasos condutores que fazem o quê, gente? Transportam as substâncias lá das folhas para as raízes ou transportam as substâncias das raízes para as folhas, tá? E obviamente que eles têm características diferentes, eles têm células vivas e células mortas, células anucleadas, tá? Tem uma série de particularidades aí de cada um deles que é o que eu vou falar hoje para vocês, tá? O que vocês têm que gravar é sempre assim, xilema sobe, floema desce, né? Então o xilema está levando água e sais, floema está trazendo a parte toda de seiva. Então quando a gente fala em seiva, que seiva que o floema carrega? Gente, o floema vai carregar sempre seiva. Seiva o que, gente? Seiva elaborada. O que é a seiva elaborada, gente? Nada mais é do que os produtos da fotossíntese, né? Então, a seiva elaborada, ela é constituída pelos produtos da fotossíntese. Quais são os produtos da fotossíntese, minha gente? Respondam aí para mim. Produto da fotossíntese, o que é? Basicamente, glicose. Aposto que foi isso que você falou, tá? Glicose é um produto da fotossíntese. Óbvio que essa glicose não vem, né, sozinha. Ela vem carreada aí com água também, tá? Para fazer o quê, gente? Ela é produzida aqui na folha e ela é distribuída por todo o vegetal, porque todo vegetal, todas as células vegetais precisam de glicose para a realização do seu processo todo de produção de energia. Combinado assim? Então, o floema vai pegar o que aconteceu aqui, né, que é a fotossíntese, que produziu glicose, e vai fazer o quê, gente? Olha aqui, o floema, né, vamos botar em laranja. Esse floema, ele vem por onde, gente? Ele vem aqui pelos, né, pela periferia do vegetal. Espera só um pouquinho. Acho que essa não tá mais escrevendo também. Seres, então, importante para vocês saberem, né? Aqui na folha ocorre o processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese produz glicose, tá? Aí, o que vai acontecer? O floema, que é esse tecido condutor, né, constituído por vasos, ele vai fazer o quê? Esses vasos vão migrar, né? Eles vão caminhar aqui pela periferia do vegetal e levar a glicose para o vegetal como um todo, tá vendo? Ó, o floema sempre vai caminhar pela periferia do nosso vegetal. Gente, isso aqui é muito importante o que eu vou falar para vocês entenderem um pouquinho daqui a pouquinho que eu vou falar uma outra coisa importante também, tá? Bom, então, beleza? Floema traz a seiva elaborada da copa, né, das folhas, para onde, gente? Para o caule e para as raízes. Combinado assim? E o xilema? O que o xilema faz, gente?
As raízes não estão absorvendo água e sais minerais aqui do solo? Estão, lógico, né? Você respondeu isso. Então, ó, água e sais entraram aqui e aí o xilema vai fazer o quê, gente? Ele vai pegar aqui, vai vir pelo meio do vegetal e distribuir essa água e sais minerais para todo o nosso vegetal, tá bom? Então, gente, o que acontece, né? Para eu poder fazer o transporte, né? Para eu poder, o vegetal, fazer a absorção da água e dos sais das raízes e levar até as folhas, eu não tenho nenhuma bomba aí, né? Fazendo a sucção, tá? Como a gente tem o coração. Então, o que tem que acontecer para que esse vegetal consiga fazer a absorção de água e sais da raiz? Necessariamente, gente, as nossas folhas do vegetal, elas têm que fazer o quê? Elas têm que fazer um processo de transpiração, tá? Então, o vegetal vai eliminando a água por transpiração e automaticamente vai fazendo o quê, gente? Vai sugando a água do solo, tá? A forma como esse transporte ocorre é assim, o vegetal suga a água do solo a partir do momento que ele está fazendo o quê? Que ele está transpirando. Então, o processo de transpiração que ocorre, né, nas folhas permite que ocorra também o transporte de água. Porque quando você fala em floema, né, o que está acontecendo, gente? Por gravidade, está descendo, né? Óbvio, tá? É mais fácil. Mas e para subir essa água e esse sais, gente? Eu tenho que ter uma força também de sucção para que eu possa fazer esse transporte. Então, vai transpirar e eu vou sugar. Transpirar e eu vou sugar. E óbvio, né, que as células, as moléculas de água, elas têm uma força de coesão. Então, elas vão fazendo um processo de coesão e vão transportando também, tá? Então, esse entendimento aqui é muito importante para vocês. Gente, fisiologia vegetal, morfofisiologia vegetal, o povo adora perguntar essas coisas no vestibular, tá? E aí tem uma outra coisa que perguntam demais também. Existe um experimento, né? Como é que você acha que o povo conseguiu saber que existia os vasos condutores, etc? Foram fazendo uma série de experimentos, tá? E aí, um ser humano fez um experimento muito interessante. Um ser humano que se chamava, né, Malpighi, tá? Este ser, ele fez o quê, gente? Ele fez um corte na parte só externa do caule do vegetal. E ele criou o que a gente chama hoje de anel de Malpighi, tá? Imaginem assim, ele fez um corte, fez uma cinta cortando o vegetal, né? O caule todo, ó, o caule aqui, tá? E aí o que esse Malpighi fez? Ele foi lá e fez um corte, tirou essa casca inteira do vegetal, tirando o quê, gente? Tirando o floema do vegetal, tá? E ele ficou observando o vegetal, certo? E verificou o quê? Que esse vegetal, ele foi sobrevivendo muito tempo. Por quê, gente? Porque tirava apenas os nutrientes que iam para a raiz. A raiz continuava mandando água e sais minerais para a copa, para o vegetal realizar a fotossíntese. Óbvio, né? Até que matou a raiz, porque a raiz não tinha mais os nutrientes necessários, tá? Essa coisa do anel de Malpighi, o povo adora perguntar no vestibular também, tá? Ó, a gente vai colocar uma imagem aí do anel de Malpighi, mais bonita do que o meu desenho aqui, para vocês poderem entender isso, tá? Esse é um experimento que foi feito para verificar quem é que ficava mais internamente no vegetal, que vaso, né? Era o xilema ou floema, gente, que ficava mais internamente ou mais externamente? Com esse experimento do anel de Malpighi, verificou-se o quê, gente? Que o que fica mais externo, por isso que eu insisti com vocês, né? Que o xilema fica mais externo e o floema fica mais externo e o xilema fica mais interno no caule do vegetal, tá? Gente, isso é coisa que você não pode esquecer jamais, porque o povo adora perguntar isso no vestibular, tá bom? Como eu falei, né? O xilema, ele tá transportando o quê, gente? Ele tá transportando
Seiva o quê? Se a seiva elaborada é a glicose, ou produtos da fotossíntese, o xilema transporta o quê, gente? Ele transporta a seiva bruta. E o que é a seiva bruta, gente? Aquilo que não teve metabolização ainda, né? Então, seiva bruta, o que é? Água e sais minerais. Tudo bem? Entendam isso, tá? Então, xilema sobe, floema desce, xilema sobe com água e sais, floema desce com glicose e água, tá? No nosso vegetal, quem tá mais na periferia, gente? Floema tá mais na periferia, xilema tá mais na parte interna. O que é o raio do anel de Malpighi? O anel de Malpighi é aquele que faz o quê, gente? Que foi o experimento que comprovou que o xilema está mais no centro e o floema está mais na periferia. Como é que eu garanto essa sucção toda de água e sais lá das raízes pelo xilema? Por conta do processo de transpiração, tá bom? Agora eu vou falar especificamente um pouquinho sobre floema e depois um pouquinho sobre xilema, para vocês saberem como que é o jeitão do vaso, o que ele parece, placas crivadas, isso tudo a gente vai falar e eu vou desenhar para vocês, tá bom? Seres, então vejam só que legal. Agora eu vou falar especificamente sobre o xilema, para vocês entenderem do que é formado esse tecido, tá? Então lembrem-se assim, tecido é sempre um conjunto de células, tá? Então o nosso xilema, o nosso tecido chamado xilema, que é aquele que leva a seiva bruta, né? Ou seiva inorgânica das raízes, né? Até o restante, até as folhas do vegetal. Esse xilema ele é formado por vasos que nós chamamos de vasos lenhosos, tá, gente? Aquele termo lenha, né? Olha, vamos lá cortar lenha, aquela coiseira toda. Esse termo é usado justamente por conta destes vasos lenhosos, tá? Esses vasos lenhosos, eles têm uma coisa muito característica que é o quê? As células que formam esses vasos são células mortas, tá? Lembra que para tecido vegetal, sempre eu falo assim, ó, tem o tecido que é formado por células vivas e tecido que é formado por células mortas. No caso do xilema, esses vasos lenhosos, eles são formados por células mortas, tudo bem? Por que elas morrem, gente? Porque elas têm a impregnação de uma substância chamada lignina, tá? A lignina, né? Lignina, ela é uma substância vegetal, obviamente, né? Produzida pelo vegetal, que ela vai impregnar na célula, que essas células elas se originam, obviamente, de áreas de meristemas e tal. Então, o que acontece? A célula nasce lá toda bonitinha, vivinha, numa boa, tá? Aí ela começa a ter o quê, gente? Uma impregnação de lignina. E essa lignina, ela pode ter aromas diferenciados, cores diferenciadas e, obviamente, que dá uma característica diferenciada para esse cerne do nosso vegetal, né? Lembrando, ó, que se eu tiver aqui um caule, tá bom? O xilema, ele vai estar aqui no meio desse caule, tá? Fazendo o que, gente? Fazendo a estruturação desse caule. O xilema, além de ser um vaso, né, um tecido condutor, composto por esses vasos lenhosos, o xilema também, ele auxilia no que, gente? Ele auxilia na estruturação do vaso, na sustentação do vegetal, né? Porque ele está aqui no meio, ele tem células impregnadas de lignina, então obviamente que elas são mais resistentes. Quando a lignina impregna na célula, essa célula acaba morrendo porque a parede, né, que fica impregnada de lignina, não permite mais as trocas de substâncias e essa célula acaba morrendo, tá? E aí o que acontece, gente? Morreu essa célula, ela vai formar a estrutura do nosso vaso bonitinho, tá? Então, olhem só, gente, isso daqui, né, é o nosso vaso condutor, né, as nossas células bonitinhas. E aqui, gente, o que nós estamos mostrando para vocês, que não fui eu que desenhei, foi o Tião que desenhou, né, ele que desenha bem. Então, o que acontece aqui, gente? Eu tenho essa estrutura
do vaso e da célula bonitinha. Aí cada orifício desse é um orifício deste daqui, por onde vai passar o quê, gente? Por onde vai passar a nossa seiva inorgânica ou seiva bruta, tá? Este porozinho aqui, não sei se vocês percebem, isso é um poro para poder passar por aqui. Este poro é esse aqui ampliado, tá? Então, o que a gente fez aqui, ó? Nós pegamos esse pedacinho e ampliamos para você saber que isso aqui é o quê, gente? Isso daqui é um poro, tá? Por onde vai passar a seiva bruta, tá? E aí, o que vai acontecer? Quando você vê, né, a parede transversalmente, a parede do vaso aqui, feito por células mortas, o que vai acontecer? Eu tenho uma região transversal que formam como se fossem traqueias, né? A nossa traqueia humana, se você lembrar disso, ela é um tubo que tem um monte de anéis de cartilagem. Então, isso daqui se assemelha muito ao que acontece lá na nossa traqueia, né? Eu tenho os anéis formados por células que têm lignina e eles são mais resistentes. Por isso que a gente chama isso de traqueide, né? A célula, o traqueide ou o elemento de vaso que vai formar esse vaso condutor, tá? Aí esses espaços que vocês estão vendo aqui são os espaços onde eu tenho o quê, gente? A nossa seiva bruta ou a seiva inorgânica, tá? Então, o que eu tô mostrando aqui para vocês é justamente uma célula, né, que é a traqueide, que vai formar o vaso. E essa célula, obviamente, que vai ter o quê, gente? Os poros para a entrada da seiva bruta. E quando eu boto isso num vaso, eu faço o quê, gente? Eu faço esses elementos, né, que formam como se fossem anéis da nossa traqueia, para que as substâncias fiquem, né, que essa substância, essa seiva bruta, que ela fique aqui no meio para poder ser conduzida, tá? Então, o que é importante que vocês saibam, né? Que eu tenho a célula, que essa célula constitui o vaso, que essa célula é uma célula morta, impregnada por lignina, que é uma célula que ela não vai ter elasticidade, né? Então, a substância passa por aqui meio que por uma sucção. Onde estão esses vasos lenhosos? Gente, aqui no meio do nosso caule do vegetal. E esses vasos, além de eu ter a função de transporte, esses vasos aqui vão funcionar também como sustentação para o nosso vegetal, tá? Então, esses vasos lenhosos ficam associados a parênquimas, ao colênquima, esclerênquima e vão dar o quê, gente? Sustentação para o nosso vegetal. São esses vasos com essa impregnação de lignina que vão fazer a madeira que a gente tem por aí, né? Essa madeira ser mais resistente, menos resistente, de acordo com a quantidade de lignina que ocorre nessa impregnação, obviamente junto com os outros de sustentação, tá bom? Que mais que vocês têm que saber aqui do xilema? Que eu tenho dois tipos diferentes de estruturas celulares, né? Traqueide, que é a célula maior assim, né? Que mede micrômetros, mas ela é maior. E o elemento do vaso, que ele parece uma bolsinha mesmo, tá? Para a constituição desse vaso. São esses dois tipos celulares que eu tenho, mas os dois tipos são células mortas impregnadas de lignina, tá? Então, xilema, células mortas com impregnação de lignina, são células que têm traqueide e elemento de vaso traqueário, tá? Então, ouviu falar em traqueide, elemento de vaso traqueário, você sabe que é xilema. Esse xilema fica onde? Mais no centro e também serve para quê, gente? Também serve para a sustentação do vegetal, tá? Entrando a substância, né, que é a seiva bruta, ele vem e essa seiva bruta caminha por dentro desse vaso, tá bom? Então, isso é característica marcante deste xilema, não esqueçam isso, tá? Faz o print da tela e bota lá na sua geladeira, tá bom? Vamos falar do floema agora. Seres, agora a gente vai ver um pouquinho do floema, tá? O floema, como eu já falei para vocês, é um tecido condutor. Lembrando que tecido é o que, gente? Conjunto de células, tá? Então, esse floema, ele forma o que, gente? Ele é formado por vasos liberianos, tá? Então, vaso liberiano é floema.
Vaso lenhoso é xilema, tá? Não esqueçam isso. Esses vasos liberianos, eles também são chamados de vasos crivados, tá? Por que isso, gente? Porque nós temos, tá vendo, ó? Esse daqui é o vaso, tá? Imaginem, né? O caule do vegetal tá aqui, certo? E aí nós temos o floema onde, gente? O floema está na periferia do vaso, tá? Esse floema que está descendo com a seiva elaborada ou a seiva orgânica, ele está na periferia do vaso, do caule, né? Então, ó, esse vaso está aqui na periferia do caule, tudo bem? Esse vaso é formado do quê, gente? Esse vaso é formado por dois tipos de células. E essas células são o quê, gente? São células vivas, tá? Elas não têm impregnação de lignina. Elas têm uma parede, e a parede celular é delgadinha, tá? Então, são células vivas. E aí eu vou ter dois tipos de células. Esta célula que vocês estão vendo aqui em laranja, tá? Que é uma célula crivada, que tem essa placa, tá vendo essa placa aqui cheia de orifícios? É o que nós chamamos de placa crivada, né? Crivada quer dizer o quê, gente? Cheia de orifíciozinhos aqui, tá vendo? Ó, tem furinhos, né? Então, esta célula crivada se comunica com esta célula por meio do quê, gente? Desses orifícios que tem. Então, a seiva não está descendo por aqui, ó, bonitinha? Como é que ela passa desta célula para essa? Por meio desses orifícios aqui, descendo aqui, ó, bonitinha também, tá? A seiva tá vindo de onde, gente? Tá vindo lá das folhas, né? E ela vem descendo e ela passa de uma célula para outra célula através desses orifícios. Aqui a mesma coisa, tá vendo? A seiva tá vindo, né? Passa pelos orifícios, vem, passa pelos orifícios e vem. Tá legal, gente? Por quê? Ela vem por gravidade da copa, né? Ela vai passando entre elas, tá bom? Então, eu tenho este grupo de células vivas, crivadas, e essas células vivas e crivadas, elas são anucleadas. O que significa isso, gente? Elas não têm núcleo, né? Então, estas células do vaso liberiano, do vaso crivado, não têm núcleo. Então, são células vivas, sem impregnação de nenhuma substância, e elas são anucleadas. É interessante, né, que célula sem núcleo não é uma coisa só específica aqui do vaso liberiano. Se vocês recordarem, nós temos no nosso corpo humano uma célula também sem núcleo, que é a hemácia, tá? Então, isso que é bacana a gente saber, que existem algumas células aí, né, nos organismos vivos que não terão núcleo. No caso do floema, essas células que formam esses vasos crivados, elas são células vivas e sem núcleo. Isso é muito importante, porque isso é um diferencial das outras células, né? Então, o povo adora perguntar no vestibular, né? Qual é a característica marcante do floema ou do vaso liberiano, que é a célula viva sem núcleo e com essas placas crivadas, tá bom? Mas o vaso, né, o tecido é constituído só por estas células aqui? Não, gente. Tá vendo em branquinho aqui, entre uma célula crivada e a outra? Tá vendo essas branquinhas aqui? Elas são chamadas de células companheiras. Por que elas são chamadas de companheiras, gente? Porque elas estão acompanhando a célula crivada, tá? E essas células companheiras, elas também são vivas e tem o que, gente? Olha o que eu desenhei aqui, elas possuem núcleo. Então, é interessante vocês saberem o quê? Que no vaso liberiano, eu tenho dois tipos de células. Esta célula por onde passa a seiva elaborada ou a seiva orgânica, que são as células que têm as placas crivadas. E eu tenho junto com elas, gente, acompanhando essas células, as células companheiras
para a constituição do nosso vaso liberiano. Tranquilo? Então, o vaso liberiano, ele tem as duas células, tá? Células vivas anucleadas e também tem células vivas, vivas nucleadas. Quem são essas células vivas nucleadas? São as células companheiras que estão acompanhando as células que têm placas crivadas, tudo bem? Do ladinho aqui, se você visualizar, né, é uma ampliação desse pedacinho aqui, tá vendo? Ó, a placa crivada, onde eu tenho a passagem da seiva elaborada de uma célula para outra, tá bom? Aqui, o que nós fizemos? Né? Aqui é um corte longitudinal e aqui é um corte transversal. Então, imaginem que eu peguei esse vaso aqui, cortei transversalmente e abri para você ver, para você visualizar o jeitão dos orifícios da nossa placa crivada, tá? Então, ó, placa crivada ampliadão aqui, placa crivada cortada e vista transversalmente aqui, para você saber como que é o jeitão, né? Que a seiva passa no meio desses orifícios aqui, tá? Então, gente, onde estão esses vasos? Estão na periferia. Então, olha que interessante, né? Quando você vê como essa figura que a gente vai botar aí para vocês, que é uma seringueira, tá? Na seringueira, o que a gente faz? Você faz uma série de cortes no caule e isso que escorre, né, para dentro dessa cumbuquinha que fica aí, onde você retira o látex, né? O látex é o que, gente? É seiva elaborada, tá? É uma seiva que o vegetal já processou bonitinho. Então, você faz os cortes e faz o que? Você coleta nessa cumbuca o produto de onde, gente? Do vaso liberiano ou do floema, tá? Então, isso é muito importante que vocês saibam, né? Que esse vaso está na periferia e ele está carregando uma seiva que já é elaborada, já com características do vegetal, tá? Lembrem-se daquele que a gente mostrou no comecinho, que era aquele anel de Malpighi e tal, né? Então, é interessante você saber isso, tá? Que aqui na periferia a gente vai ter somente o floema, beleza? Voltem aqui para mim. Então, olhem só, o que você tem que gravar na sua mente? Floema, vaso liberiano e crivado, né? Ouviu falar em placa crivada, célula viva. Anucleadas são essas células por onde passa a seiva e nucleadas são as células companheiras, tá? E os vasos crivados, como a placa crivada, o jeitão dela, tá bom? Onde fica? Periferia. E xilema fica onde? Interno. Floema fica onde? Periferia e traz a seiva elaborada da copa para o restante do vegetal. Tudo bem, seres? Então, isso daqui foi o nosso bate-papo sobre os tecidos condutores vegetais. Espero que vocês tenham curtido, tá? Um beijo no coração de todos e a gente se vê por aí. Pronto!